Gente, a paz do Senhor, bênção de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de vocês, gente. Bom, eu vim aqui compartilhar a respeito de um assunto que eu acho que talvez seja muito importante falar, né, por aqui de maneira sábia. Tô gravando esse vídeo, mas não sei se eu vou postar, se Deus vai me autorizar a postar ou não. Mas eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho que são necessárias. Mas é aquilo, né? Eu acho que são necessárias. Deus me mandou falar alguma coisa? Até então, não. Mas eu vou falar, gravar esse vídeo como uma forma de desabafo também. Bom, fazem 2 anos que eu tenho esse canal aqui. E são 2 anos de muita perseguição, de muita luta, de muito levante, de muita coisa. Eu acho que o maior obstáculo do cristão não são as provas que ele passa com Deus, e sim quem está do lado dele diante das provas. Porque lembra que Jó passou por provas e os amigos se aproximaram do lado de Jó. E quando os amigos se aproximaram do lado de Jó, a Bíblia diz que eles ficaram 7 dias calados, porém, após os 7 dias, eles começaram a falar coisas que aquilo começou a penetrar no coração de Jó e Jó começou imediatamente a amaldiçoar a vida dele. O problema de passar provas na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, não é exatamente as provas em si, mas é quem está nos vendo diante das provas. Porque as pessoas que estão ao nosso redor, enquanto nós somos provados, elas nos fazem até mesmo querer nos colocar contra Deus. Que Deus é esse? Que Deus que manda você fazer isso? Que Deus que fala dessa maneira? Que Deus que permite você passar por isso? Sendo que a Bíblia sempre nos diz que os grandes homens de Deus, eles foram provados de uma maneira que talvez nós não conseguiríamos ser provados. E a gente vê hoje, a gente abre, né, as redes sociais, enfim, o que é que as pessoas que se dizem crentes, cristãs, o que elas têm falado. A gente vê que parece que virou um ringue, né, no mundo evangélico. Porque é um falando mal do outro, é um tal de ter fofoca gospel, isso, aquilo gospel, tititi gospel, enfim. E será que o gospel é ser cristão? Então, é uma coisa que eu tenho refletido muito, aonde é que nós vamos chegar? Aonde é que nós, igreja dos últimos tempos, iremos chegar? Se é que nós podemos nos chamar de igreja, não é verdade? Porque as pessoas... A Bíblia diz que no final dos tempos levantariam muitos amantes de si mesmo. As pessoas, elas têm se amado muito e amado o próximo nada. Não têm tido empatia, sabe? As pessoas têm denegrindo, e a custo de quê? Porque é tão fácil, né, falar do irmão, mas será que se estivesse no lugar dele? Eu fico observando porque agora, né, nas redes sociais, muitas polêmicas acontecem, né, que vem a gente a saber, e rapidamente esses canais, essas pessoas, né, que se consideram crentes, que se consideram conhecedores da palavra. Segundo eles dizem que eles estão aqui para poder alertar dos falsos profetas. E será mesmo que eles estão preocupados com a alma de alguém? Porque a Bíblia fala que aquele que bota um irmão contra o outro, que faz com que um contenda contra o outro, esse é abominável diante dos olhos de Deus. A Bíblia fala que aquele que fala do teu irmão, aquele que julga o teu irmão, ele também será julgado. A Bíblia fala que nós devemos ter amor ao próximo, e amor ao próximo é ter empatia e se colocar no lugar do próximo. A gente viu muitas polêmicas de pessoas que receberam coisas aí, de pessoas que estão no mundo, mas a pergunta é, será que se elas estivessem no lugar, elas não teriam feito até um pouco pior? Ou talvez se corrompido ainda mais? Sabe, muitas perguntas que fazem a gente querer parar e querer até mesmo, sabe, se isolar e esquecer porque nós somos perfeitos. Não, nós não somos perfeitos. Mas a verdade é que essas pessoas verdadeiramente têm usado o nome de Deus em vão. Quando a Bíblia diz não useis o nome de Deus em vão, é sobre isso aí. As pessoas querem usar a palavra de Deus, né, a Bíblia, o nome de Deus. Eu sou cristão, eu sou de Jesus. Ai, em nome de Jesus. Mas que nome de Jesus é esse que não perdoa o irmão,
Que nome de Jesus é esse que simplesmente não tem compaixão pelo próximo? Que nome de Jesus é esse que as pessoas fazem questão de denegrir a imagem do outro? Que tipo de evangelho é esse? Jesus, ele nunca denegriu a imagem de ninguém, muito pelo contrário. Ele pegava pessoas sujas e ele limpava a imagem delas. Só que as pessoas de hoje em dia, elas usam o nome de Deus em vão. Dizem que estão aqui para acordar. Vocês acham mesmo que essas pessoas estão preocupadas para poder acordar ou alertar alguém de alguma coisa? Tudo que elas querem é contender, tudo que elas querem é simplesmente ter visualizações, é simplesmente ficarem conhecidos porque fazem vídeos falando de pessoas que são conhecidas na mídia. Só que isso é tão pobre, isso é tão michuruca, isso é tão sujo, que as pessoas mal conseguem falar de Jesus no meio disso tudo. Cadê que alguém pega a palavra? Quando você compara as visualizações de alguém que prega uma palavra para alguém que está ali falando mal e denegrindo a imagem do outro, você consegue reparar que a diferença é muito grande no número de visualizações. E a gente bem sabe que o que faz você ganhar dinheiro na internet não são seguidores, e sim a quantidade de visualizações que você alcança. Então, qual é o verdadeiro interesse por detrás disso? Será que é mesmo ganhar almas para o reino de Deus? Será que é mesmo alertar pessoas para o reino de Deus? Não. A verdade é que, na verdade, eles são lobos vestidos em pele de cordeiro. Que o quê? Eles querem sujar a imagem dos outros, enquanto eles mesmos estão sujos por detrás. Quando Jesus ele diz na Bíblia que os fariseus eram quem, gente? Gente que vivia na igreja a todo tempo, gente que vivia nas sinagogas a todo tempo, mas eram esses mesmos que expulsavam pessoas lá de dentro, que separavam pessoas de poder encontrar o amor de Deus. E isso é o que acontece no meio de hoje. As pessoas elas não têm direito a errar, porque nós já temos juízes na terra preparados para poder julgar quem errou. Nós já temos juízes na terra preparados para poder falar mal de quem errou. Só que será que se a gente investigar a vida desses, será que eles não estariam também bem sujos, né? Porque é muito fácil apontar, né, como a palavra de Deus diz, tirar o argueiro do olho do irmão quando o seu próprio olho está cheio de trave. Então, gente, é muito sério o que a gente está vivendo hoje. Sabe o que eu quero dizer com esse vídeo? Cuidado com quem você assiste. Cuidado com quem você acompanha. Cuidado com quem você se inspira. Cuidado com quem você acredita. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Muitos dizem, mas Senhor, em teu nome eu preguei. Não. Em teu nome, usou o nome de Deus, né? Usou o nome de Deus, falando que era de Deus, para poder sujar a imagem de pessoas. Usou o nome de Deus, a palavra de Deus, para poder dizer que era melhor do que o outro. A Bíblia diz, quando Paulo vai dizer, examinar cada um a si mesmo, e não a vida do irmão e da irmã. Vigiai e orai. Vigiai e orai pela tua própria vida e não vigiar a vida do irmão. Não falar da vida do irmão. A verdade é que nós estamos com igrejas lotadas de pessoas hipócritas, de pessoas safadas, de pessoas que não têm caráter, de pessoas que não conseguem reconhecer o seu próprio erro, mas quando alguém cai, quando alguém erra, eles são os primeiros a apontar, como se eles fossem juízes dessa terra. Mas a boa palavra, sabe qual é? É que naquele grande dia, tudo e toda palavra, tudo, absolutamente tudo, será aberto diante de todos. Quem crê nessa palavra consegue entender o peso daquilo que sai das nossas bocas. A Bíblia diz que nós seremos responsáveis por cada palavra dita nessa terra. Então, gente, sabe o que eu venho falar? Jesus está voltando. Cadê que esses canais, cadê que essas pessoas que se consideram crentes, elas têm coragem de dizer isso? Só que eu venho em nome de Jesus dizer, arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, cobras peçonhentas. Sabe o que é víboras? Cobras peçonhentas que picam pessoas com os seus venenos, com as suas línguas repartidas. E para esses já tem lugares reservados no inferno. Então, ou seja, nós temos sim que buscar nossa santificação,
do nosso corpo, mas também a nossa santificação da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito. E eu tenho certeza que essas pessoas não têm colocado pessoas para se santificar e sim sujado o coração delas, sujando com pensamentos impuros, com conversas impuras, com maledicências, com coisas dizendo da vida de outras pessoas que não pertencem a ela. Então, gente, que a gente venha tomar cuidado em quem é que nós estamos nos espelhando, acreditando e ouvindo. Cada um busca por si mesmo. Aqui nessa terra não tem um sequer que diga eu sou perfeito. Um sequer que diga eu não tenho erro, eu não tenho pecado, eu não tenho defeito. Então vamos parar para analisar. Será que nós estamos sendo cristãos de verdade? Ou será que nós estamos sendo mais um crente usado pelo diabo nessa terra para poder envergonhar o nome de Deus? Pode até tentar envergonhar aqui, mas lá, irmão, naquele grande dia, envergonhados e confundidos serão aqueles que se levantam contra aqueles que são de Deus. E essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a sua vida. Amém?